Camisa nova? Ah, não, já é antiguinha. Cabelo novo? Maravilha, Deus. Usa teu servo, Senhor. Na semana passada tivemos o pastor Ailson, agora o pastor Aragão. Aleluia. Semana que vem, pastor Bruno. Vamos, Jesus. Usa teu filho com poder e autoridade. Traga, Senhor, aquele suprimento necessário para a nossa vida. Essa porção que o Senhor tem guardado para nós, em nome de Jesus. Amém? Meia-noite é pouco. Ah, meu Deus. Aí. A graça e a paz, irmãos, boa noite. Pela honra e a glória do Senhor. Agradeço, Pai, por mais uma vez estar aqui, né? Pois assim como eu, muitos, né, são escolhidos, né? E quem vem fazer a obra são poucos, infelizmente. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado forças para continuar, e o Senhor é soberano sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Amém? Gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, né? A princípio eu tinha, desde o dia que eu fiquei sabendo que iria pregar, eu venho conversando com Deus, pedindo uma palavra para Deus. E vieram várias palavras, mas uma que me chamou a atenção está no livro de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. Imagine só, hein? Uma chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou lá ver de perto essa coisa espantosa, porque o fogo não queima aquela sarça. Curiosidade, né? Moisés aqui, eu venho dizer que ele foi bem, como se dizia assim, não foi medroso, né? Ele não teve medo. Então ele quis ver de perto aquilo. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, no meio da sarça chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus. Aí sim, depois que ele viu que ali era Deus, ele teve medo de olhar para Deus. E disse ainda ao Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Até aqui. Então, o que deu para entender aqui? Deus viu o sofrimento do seu povo e decidiu dar um basta naquele sofrimento, né? E levantou Moisés. Moisés, ele estava muito bem onde ele estava,
na terra do seu sogro, trabalhando, vivendo das criações. Saiu foragido do Egito. E quando Deus se apresentou a ele e falou o que ele tinha que fazer, em nenhum momento ele falou, não, eu não vou. Eu não vou porque aquela terra já sou foragido, e se eu voltar lá, eu temo pela minha vida. Não. Ele só teve uma preocupação. Se ele conseguiria falar ao povo de uma forma que o povo iria entender. E é aí quando Deus, ele levanta o irmão, né? O irmão de Moisés, para ir com ele, para poder falar com os judeus ali da terra do Egito. E aí todo mundo já conhece a história de Moisés. Moisés pega, dá todos os sinais, as pragas do Egito. Deus, por sua vez, endurece o coração do faraó. O faraó se nega e acontece toda aquela trama. Mas a palavra mesmo que eu gostaria de falar com os irmãos está no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Eu vou ler aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 8. Este livro contém um discurso de Moisés a todo Israel, quando o povo estava acampado ao leste do rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale da Arabá, diante de Sufé, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. São necessários 11 dias de jornadas do monte Horebe a Cádiz, Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles, na ocasião em que foi feito esse discurso. Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e Og, rei de Bassã, que morava a Astarote, em Endrei. Ali na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor nosso Deus nos falou assim, quando vós estávamos ao pé do monte Horebe. Vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no vale de Ará, e na direção das montanhas no deserto, no Neguebe, e a costa marítima, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entre e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Até aqui. Então, nessa palavra, irmãos, Abraão, ele já está meio que se despedindo do povo, né? Porque Moisés ele já estava se despedindo do povo. Por quê? Deus já tinha conversado com ele, passado para ele o que ele teria que passar para o povo, e mesmo ele sabendo que sua sentença já tinha chegado, ele foi e deu o recado, né? Imagine você, trazendo para o dia de hoje. Tem uma terra prometida que todos nós aqui estamos atrás. Que é viver com Deus, né? Imagine você que se Deus aparecesse para você e já falasse para você. Seu irmão, seus pais, a sua esposa e seus filhos vão para a terra prometida. Eles estão a um passo de chegar lá, mas você não vai. O que passaria pela sua cabeça? Né? Naquele momento eu entendo que Moisés ele poderia muito bem ter se rebelado com Deus.
Ele poderia muito bem ter colocado o povo de Israel contra Deus, mas não. Ele foi submisso a Deus. E ele entendeu que ele tinha pecado com Deus. Agora imagina no dia de hoje. Quantos pecados nós não fazemos? Quanto nós não pecamos com Deus? E nós ainda acreditamos que nós iremos morar na morada do Senhor. Né? Então, são fatos que nós temos que refletir. O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou semeando sobre a vida do próximo? O que Deus escolheu para a minha vida nessa terra? Então, são pensamentos, irmãos, que eu acredito que não só eu, mas acredito que a maioria aqui tem. Será que eu vou conseguir morar na morada com o Senhor? Será que eu vou ter esse passaporte? Ou não? Eu não vou conseguir. Então, é isso que a gente tem que refletir todos os dias. Né? São situações, você vê aí que o mundo está um caos, está caótico, muitas coisas estão acontecendo. Às vezes nós queremos fechar os nossos olhos para certas situações, mas eu acredito que não é isso que está no coração do Senhor. Eu acredito que tem situações que você consegue remediar, tem situações que você consegue contornar, e você pode sim ajudar o próximo de uma maneira em que não vá contra aquilo que Deus predestinou para a vida daquela pessoa também, mas que você consiga contornar certas situações. E o que nós temos, o que nós fazemos para que isso não aconteça? Então, aqui, Moisés foi e deu o recado ao povo. Por que Moisés não conseguiu essa glória? Por que Moisés não conseguiu chegar na terra prometida? Os capítulos anteriores deu a entender que isso tudo foi justamente por causa do povo. Porque Deus pedia para Moisés fazer uma coisa de um jeito, Moisés tentava contornar essa situação e fazer de uma forma diferente, em que o povo não fosse abalado por aquela situação. E mediante a tantas situações que aconteceu, você imagina, irmãos, uma jornada no deserto, que era para ser de 11 dias, foi se cumprir em 40 anos. Então, o tempo do homem e o tempo de Deus. Por que 40 anos? Na verdade, isso já era uma estratégia de Deus. Ia entrar na terra prometida somente os escolhidos. Bem assim é na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai entrar no reino do céu aquele que foi escolhido. Devemos parar e refletir. O que estamos fazendo para ser um desses escolhidos? Né? Então, Moisés poderia muito bem ter se rebelado ali naquele momento, naquela situação, ter colocado a culpa em Deus, mas não, ele sabia que ele estava errado, e ele sabia que ele via a terra, mas ele não podia pisar nela. Então você imagina, você vendo todos os seus irmãos, todo o seu povo atravessando o rio, chegando no alvo que era a terra prometida, e você não poder pisar na terra prometida. Bem assim pode acontecer comigo ou com você. Você pode ver o seu irmão, a sua família pisar na terra prometida, mas você pode não conseguir ter esse feito. E é isso que a gente tem que ter em mente. E é isso que nós temos que buscar. Se você está fazendo coisa errada, se você está tentando fazer de alguma forma contornar uma situação de modo errado, peça sabedoria, peça conhecimento a Deus, peça um direcionamento de Deus. Certamente Deus não vai te deixar no escuro. Ele vai te dar uma luz, ele vai te dar um caminho. Porque o Senhor mesmo diz que ele é o caminho para as nossas vidas. Então coloque o Senhor nessa direção. Coloque ele à frente de tudo. Não fique no escuro. Deixe que a luz do Senhor venha brilhar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Teve um fato muito curioso, né? E às vezes a gente questiona a Deus ou indaga a Deus, mas as coisas quando acontecem, ela acontece na hora exata, né? Eu tinha uma cirurgia marcada no dia 14 agora, que era uma vasectomia, e
um procedimento fácil, né? Como todo mundo sabe. Acredito eu que não tinha problema algum. E quando eu estava na mesa cirúrgica, pronto para fazer a cirurgia, vieram medir minha pressão e deu uma alteração. A minha pressão ela estava 19,3 e eu sem sentir nada. E eles perguntam, e o médico perguntando, mas escuta, você não está sentindo nada? Eu falei, não estou sentindo nada. E lá fora, na sala de espera, estava um baita calor, né? E dentro do centro cirúrgico, aquele frio enorme. Eu falei, não, a única coisa que eu estou sentindo é frio, porque aqui está gelado, mas fora isso, você não está sentindo uma dor de cabeça, tontura, náusea, nada, dor no corpo, nada? Eu falei, nada. Ele falou assim, olha, pelo que está mostrando aqui, sua temperatura já era para você estar tendo uma convulsão ou algo do tipo, porque desde quando você está com essa pressão desse jeito? Aí eu falei, doutor, eu nem sabia que estava com a pressão alta, fiquei sabendo agora que o senhor está medindo, né? E ele falou assim, olha, Leandro, tem situações, eu acredito até que aquele médico poderia ser algum evangélico, né? Ele falou assim, tem situações que Deus mostra pra gente que não é o momento. Eu acredito que não é esse momento para você fazer essa cirurgia. Porque se eu cortar sua veia aqui, você pode sangrar, dar uma hemorragia, alguma coisa, algo do tipo, e a gente não conseguir controlar. Então vamos fazer o seguinte, vamos te colocar na fila, espera mais um pouco, verifica o que está acontecendo com você, e vamos deixar essa cirurgia um pouco mais para frente. Não se preocupe, assim que você voltar comigo com os resultados, eu coloco você na frente de todo mundo, mas você não vai perder sua cirurgia. E daí eu saí, né, saí do centro cirúrgico, depois de umas 5 horas de espera lá na fila, algo que seria feito em 30 minutos. Eu já olhei para a cara da minha esposa, ela já com a cara assim, e eu quieto comigo, eu falei, não vou falar nada, porque senão a gente vai discutir aqui. Eu sei que ela queria muito que eu fizesse aquela cirurgia, eu falei, mas tudo tem um propósito, né? Eu acredito que não era o momento. E se aquele médico foi naquele exato momento medir a minha pressão, é porque ele viu algo diferente. Então, aí o que eu vim refletir, eu falei, Senhor, como o Senhor é bom comigo, né? Porque em outra situação, acredito que se eu fosse uma pessoa do mundo, seria uma pessoa que ia ali para aquela mesa de cirurgia, ia fazer a cirurgia, ia passar por processos na vida, com certeza ia acontecer algo muito, muito perigoso, e, sei lá, dependendo da situação, ia ser até algo que viesse levar a óbito, né? Mas você vê, né? Como o Senhor cuida dos seus. E eu vim refletindo sobre aquilo. Engraçado que antes da gente chegar no hospital, a gente pegou um Uber e estava muito silêncio dentro do Uber. E aí minha esposa começou a puxar assunto com o motorista. E no desenrolar da conversa, a gente descobriu que o motorista ele era recém-convertido, né? Ele era recém-convertido e ele começando a falar sobre a situação do mundo, sobre a situação das pessoas, sobre a vida dele, como é que ele era antes de estar dentro da igreja e sobre como as pessoas viam ele agora. E aí a Fabiana começou a trocar uma ideia com ele, passando, falando sobre as dificuldades que nós, como evangelistas, nós temos, a partir do momento que nós decidimos aceitar a Deus, como as coisas mudaram para nós. Teve muita coisa que mudou para melhoria, mas teve muitas outras coisas que vieram para, vamos dizer assim, você passar pelo deserto. Então, tem situações que quando você está passando pelo deserto, você só tem que dar glórias a Deus. Porque é nesse momento que Deus vai provar a sua fé. É nesse momento que Deus vai, sabe, falar assim, ó, você realmente acredita em mim? Você tem fé em mim? Então eu vou te provar agora, né? Então são situações que vêm acontecendo no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, a cada momento, você tem que ficar atento, você tem que ficar vigiando, você tem que ficar ali, ó, antenado. Senhor, o Senhor está me provando agora? Senhor, será que é o inimigo que está tentando me provar agora? Então são situações, muitas coisas vão se levantar contra você, contra a vida da sua família, né? Seus entes queridos, porque eu acredito que assim, é que nem assim, tem uma frase que é assim, mexa comigo, mas não mexa com os meus, né? Então assim, quando mexe com a sua família, eu acredito que você fica mais atribulado, você fica mais, sabe, com mais raiva. Então é nesse momento que você tem que pedir para Deus, Deus, me controla, Deus me dê a paciência, né? Eu acredito que todos aqui nós temos um único alvo, que é o reino do Senhor,
E para que esse alvo ele seja certeiro, irmão, você tem que seguir aqui, ó. O autor dessa Bíblia aqui é Deus. Ele colocou as palavras aqui. Foi ele que nos deixou o ensinamento, né? Aqui tem 10 mandamentos. Qual mandamento desse que você está com dificuldade de seguir? Para, reflita, pense, né? Eu acredito que quando você está passando por dificuldade, quer ela seja de saúde ou financeira, você não tem que buscar o homem, você não tem que buscar nada. Primeiramente, você tem que buscar a Deus. Peça a Deus e Deus vai prover. Não só sobre a sua vida, mas sobre a vida de todos aqueles que você orar e pedir socorro, né? Então, esse povo aqui, ele estava predestinado a levar a palavra de Deus. Moisés, Moisés aqui era como se fosse o nosso pastor, né? Vamos trazendo para o tempo de hoje. A pastora Beth, ela foi escolhida por Deus para abrir uma igreja e passar a palavra de Deus para nós, para que nós venhamos ter o conhecimento, para que nós venhamos aprender o que Deus quer para mim e para a sua vida. Bem assim foi Moisés. Moisés, ele foi selecionado por Deus, Deus o escolheu para libertar aquele povo do cativeiro e, em cima de tudo isso, ele não foi escolhido. Mas nem por isso ele se rebelou contra Deus. Ele entendeu que o que ele tinha feito não era uma coisa que permitiria a ele, né, estar na terra prometida. Moisés morreu e não pisou na terra prometida. Então, que eu e você, nós viemos viver e nós vemos, né, se nós morrermos antes da vinda do nosso Cristo, mas que nós venhamos ter ciência e que nós venhamos ter a tranquilidade de que nós vamos estar junto com o Senhor na glória eterna. Porque esse é o nosso propósito. E é isso que eu vim passar aqui a mensagem para os irmãos. Quando o Senhor colocar algo na sua vida, quando o Senhor te der um direcionamento, falar assim, meu filho, vá lá, fale para o irmãozinho, pregue para o irmãozinho, ore pelo irmãozinho, não sinta vergonha. Vá lá, cumpra, faça aquilo que o Senhor pediu. Pois a mesma coisa ele pediu para Moisés. Moisés fez. E apenas por causa de um pecado dele, ele não pôde pisar na terra. Amém, meus irmãos? Espero que os meus irmãos tenham entendido a palavra dessa noite. E eu fico por aqui mesmo. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Senhor. Tá vendo? Deus é bom, né? Deus é muito bom, né? Diz que Moisés não representou a santidade do Senhor quando ele representar a santidade do Senhor. Meu Deus do céu, coisa séria, né? Eita. Obrigado, Pai. Tá vendo? Como Deus é bom? Palavra boa, hein? Então, a gente tem que refletir, porque Deus é amor, mas, acima de tudo, Ele é justiça. Né? Vamos guardar essa palavra e que o nosso coração possa, a cada dia mais, se submeter ao Pai, porque Ele é quem gerencia todas as coisas da nossa vida. Amém? Você vai em paz. Que o Senhor te acompanhe, te dê graça, proteja, brinde a sua vida, guarde o seu final de semana e domingo estaremos aqui às 10h30. Amém, amados? Deus abençoe a todos.